Olá, nesse vídeo eu vou tratar de uma maneira de se conceber uma abordagem de ensino que é chamada de pós-método. Então, se a gente pensar sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, e se a gente tem experiência com esse tipo de ensino, a gente vai ver que nenhuma sala de aula é igual a outra. Nenhuma sala de aula tem os mesmos alunos, os mesmos objetivos, as mesmas intenções, as mesmas expectativas, os mesmos professores. Então, além da simples mudança ou de escolha ou mudança de método, pode-se abrir uma discussão para análise acerca das diferentes propostas que influenciam o ensino de línguas estrangeiras. Podemos nos perguntar por que fazer essa atividade, com qual objetivo, embasado em que, de onde e como. Professores mais críticos e conscientes daquilo que realizam, se fizer essas perguntas, vão ser mais críticos e conscientes. Então, se nenhuma sala de aula é igual a outra, a gente pode pensar além de só escolher outro método para atender essa determinada sala de aula, esses determinados alunos. Então, surgem dúvidas sobre como adaptar um determinado conjunto de pressupostos teóricos a um grupo específico. Então, pensando que cada sala de aula é diferente da outra, a gente fica em dúvida, especialmente se somos professores iniciantes ou estamos nos formando professores, fica difícil a gente conseguir pensar em certas teorias para, vamos dizer assim, aplicar a um grupo específico de alunos. E dentro desse grupo específico também surgem dúvidas em como lidar com as diferenças individuais. Então, dentro dos grupos diferentes também tem alunos diferentes dentro do mesmo grupo. E essas dúvidas parecem apontar para uma necessidade de se olhar com cuidado para modelos tidos como pacotes prontos para serem usados. Então, quem já é professor de línguas, já tem experiência ou já estudou sobre, está se formando, sabe que há maneiras diferentes, métodos de ensinar que, que os seus proponentes vão defender como sendo os melhores, como esses modelos prontos para ser usado, mesmo que a gente siga toda a teoria por trás de certo método de ensino, a gente deveria pensar sobre as escolhas dentro desse método e não usá-los como algo pronto para ser aplicado. Tudo o que acontece no ambiente de ensino-aprendizagem certamente não consegue ser explicado por métodos ou abordagens pré-estabelecidos. Então, você está com um grupo diferente de outro que você já trabalhou e ele não está indo bem com uma abordagem comunicativa, vamos dizer. Então, a minha solução é colocar em prática um método audiolingual. Isso vai resolver. Ou uma abordagem por gêneros, ou então uma gramática tradução, porque esses alunos teriam mais facilidade com tal abordagem ou tal método, ou uma aprendizagem baseada em projetos. O professor, com um rol de decisões a serem tomadas a todo momento de sua prática, vai optar por decisões muitas vezes baseadas em sua experiência, sua vivência com o grupo, contexto cultural, social e valores pessoais. Então, tudo isso vai influenciar na decisão do professor, da professora, em o que fazer, que decisões tomar dentro da sala de aula em para trabalhar com determinado grupo em determinada aula com determinados objetivos de aprendizagem. A partir de diferentes realidades e da verificação de necessidades específicas,
o professor acaba por mesclar diferentes abordagens. Então, vai pegar um pouquinho aqui da abordagem comunicativa, vai fazer os alunos repetirem, memorizarem, fazerem drills do audiolingual, vai pedir para os alunos traduzirem ou pensar sobre a gramática, da gramática tradução, vai pedir para eles fazerem tarefas. Então, depende da realidade e também do que o professor conhece, do que a professora conhece. Qual o resultado dessa adaptação que se faz? Faz-se uma seleção das características que se adequem a seu grupo. O método passa a ser, então, um manual a ser consultado em casos específicos, pois não condiz com a prática diária. Então, não faz sentido pegar só um método e aplicar em todas as aulas com aquele grupo, ou só uma abordagem. Este senhor aí, o Kumaravadivelo, ele propõe essa noção de pós-método. E ele critica a noção de método, por isso ele pensa num estágio ou numa maneira diferente de ver o método. Para ele, o método reitera a exploração econômica e a dominação cultural, porque vai reproduzir aquilo que vem de fora. E daí a gente pode pensar em consequências econômicas, porque a gente vai, por exemplo, comprar livros didáticos que vêm de fora. E também em dominação cultural, porque nós vamos seguir a cultura daquele que está trazendo o método para a gente. Os produtores dos métodos são, em sua maioria, falantes nativos, daquela língua-alvo que estamos tentando ensinar e aprender. As perspectivas apresentadas por eles acabam por reforçar o estereótipo de que o falante nativo é um modelo a ser seguido, pois possui a língua e a usa de forma natural. Usando essa visão como referencial, busca-se um ensino artificial, a partir de realidades idealizadas e situações construídas para a prática da língua vista como modelo, e não como um instrumento de comunicação. Então, tradicionalmente, esses métodos que vêm de fora procuram fazer com que os professores, ainda que não sejam falantes nativos daquela língua-alvo, se tornem algum dia como os falantes nativos. O que não faz sentido, porque nós não somos daquela cultura, não somos falantes nativos daquela língua. Mas nós podemos ensinar essa língua estrangeira, tanto que nós aprendemos não sendo nativos, podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes os professores não nativos são melhores do que os nativos. Há um outro vídeo que eu fiz falando sobre isso e a síndrome do impostor. Mas eles não possuem a língua e nem a usam de forma natural. Quem fala a língua possui a língua, porque a utiliza, vamos dizer assim, como um instrumento de comunicação. Então não faz sentido buscar esses falantes nativos como modelo, algo que a noção de método reitera, traz de volta. Então, em 2001, esse autor, Kumaravadivelo, propõe um sistema tridimensional que consiste na pedagogia da particularidade, prática e possibilidade, que está dentro do pós-método que ele propõe. Então, o que seria esse princípio da particularidade? Um grupo particular de professores que ensinam a um grupo particular de aprendizes que, por sua vez, buscam objetivos particulares em um contexto particular incrustado em um contexto social, sociocultural particular. Então, tudo essa é a noção de particularidade, que não dá para reproduzir um método que vem de um livro didático de fora, ou um método que vem de fora, em suas teorias, para todos os lugares do mundo, em qualquer sala de aula, em qualquer escola, para qualquer aluno. Não, então pensar que
tais professores que têm determinadas características vão ensinar para tal grupo de aprendizes que têm suas particularidades, suas características próprias, que é diferente de outros aprendizes, que também têm objetivos diferentes. Então, pensar nisso, nessa particularidade. Vislumbra-se uma adequação de conhecimentos teóricos mais dirigidos a situações reais, dentro de realidades específicas daquele grupo, daquilo que eles vivem, que eles têm de experiência e que eles têm interesse e objetivos, e não um que vale para qualquer pessoa do planeta. O professor pode vir a ser o criador das teorias a partir da observação. Então não precisa também a teoria vir de outros teóricos, mas o próprio professor observa o que acontece na aula e cria a sua própria teoria do como que os alunos aprendem melhor, o que se tem que fazer, o que se tem que ensinar também, que conteúdo, como ensinar, se vai fazer repetições, drills, se vai tentar se comunicar sem pensar muito na gramática, se vai usar a língua-alvo, a língua materna e assim por diante. Então tem uma citação de Becker. Is not particularity is not something we begin with. Particularity is something we arrive at by repeating. Particularity is something we learn. Então, essa particularidade não é algo da onde nós partimos. Nós temos a particularidade. É algo em que nós chegamos por repetição. Então, a particularidade é algo que nós aprendemos no contato com aquele grupo que são nossos alunos, e também os alunos aprendem com os colegas e com o professor. Então, não é algo que tem, no ponto de partida já sabemos dessas particularidades, mas pela experiência, pelo convívio. Então, a particularidade é um objetivo e um processo. A consciência crítica das exigências locais provocam a exploração e o cumprimento da pedagogia da particularidade. Então tem que se ter consciência crítica do que é exigido naquele local em que se está tentando aprender e ensinar a língua estrangeira, para se conseguir chegar a essa particularidade. O próximo aspecto, princípio, é da prática para o pós-método. Então, o Kumaravadivelo questiona o uso de teorias profissionais geradas por especialistas, aqueles que não estão na sua sala de aula, mas que vêm de fora e escrevem os livros, tanto didáticos quanto sobre a teoria de como se ensinar e como se aprender uma língua. O professor não pode ser visto como o validador, o implementador de teorias geradas por terceiros. Então, ele só pega lá a teoria e coloca na sala de aula, utilizando os métodos, as abordagens de ensino. Ele pode gerar, sim, teorias pessoais a partir da interpretação e aplicação das teorias na sua prática. Por isso, esse princípio da prática. Como seria possível melhorar a prática sem produzir conhecimento? O Kumaravadivelo se pergunta. Então, na prática do dia a dia em sala de aula, o professor, a professora observa e cria suas teorias de como melhorar, e daí produz conhecimento. Em inglês, practicality. Então, as teorias geradas por esses especialistas ou teóricos versus as teorias geradas pessoalmente pelos próprios professores. Assim, uma pedagogia da prática busca superar algumas deficiências de dicotomias como teoria versus prática ou teoria dos especialistas versus teoria dos professores, ao encorajar e possibilitar aos professores teorizarem a partir de sua prática e a praticarem o que teorizam. Busca uma teoria da prática gerada por professores.
Nenhuma teoria de prática pode ser útil ou usável a menos que seja gerada através da prática. Há dois lados para esse princípio. De um lado, a reflexão e a ação, que é algo consciente, então se reflete, se toma decisões, se age na sala de aula, e do outro lado, os insights e a intuição, que são experiências anteriores não explicadas. Então não tem explicação, não dá para buscar explicação em algum em algum livro de teoria ou alguma teoria, algum teórico. Então são intuições. A próxima, o princípio, então, para o pós-método seria o das possibilidades. É inspirada em Paulo Freire, nosso brasileiro Paulo Freire. Qualquer pedagogia reforça e mantém as desigualdades sociais. Essas relações podem ser mudadas a partir da conscientização do aprendiz e do contexto em que vive. O professor tem um papel preponderante nessa mudança. Ao se tornar produtor do material didático apropriado ao contexto em que está inserido, atua e transforma a realidade, além de engajar-se num processo contínuo de autodesenvolvimento. Então, isso tem a ver com as desigualdades sociais e a sua manutenção ou não. Então, a possibilidade de mudar essas desigualdades. Então, o professor tem essa possibilidade quando ele se torna o seu próprio produtor de material didático e não só consome aquilo que vem de fora. E, assim, ele transforma a sua própria realidade da sua escola, dos seus alunos. E também ele se desenvolve, porque ele não fica só repetindo, reproduzindo o que vem de fora, mas ele se desenvolve como professor, como teórico de sua própria prática. Então, a participação do professor como observador desse contexto é fundamental. O seu ambiente pode ser o lugar onde encontra espaço para compartilhar experiências, dúvidas, receios e também refletir sobre teorias e concepções diversas, fazendo uso do que julgar adequado em quaisquer tendências linguísticas, pedagógicas ou didáticas, ou adaptá-las a partir de uma perspectiva mais crítica. Então, ele não precisa também criar tudo do zero. Claro que vai usar abordagens que vêm de fora, teorias, mas ele tem que observar o seu contexto e ser crítico em relação a ele. Essa teoria aqui que eu li num livro, ou essa abordagem que está no livro didático, vai ajudar a manter as desigualdades sociais na minha sala de aula ou vai ajudar a superá-las, a mudar esse contexto? Então, essa é a possibilidade que se busca. Então, a pedagogia está implicada nas relações de poder e domínio e é implementada para criar e manter as desigualdades sociais, inspirada mais uma vez em Paulo Freire. Esse princípio da possibilidade encoraja os alunos e os professores a questionarem o status quo que os mantém subjugados, que os mantém nessa desigualdade social. Então, essa situação que se repete não muda, então tem que ser questionada e esse princípio deve ser levado em conta da possibilidade. Então, esse princípio também dá poder aos participantes e aponta para a necessidade de se desenvolver teorias, formas de conhecimento e práticas sociais que trabalham com a experiência que as pessoas trazem para o ambiente pedagógico. Então, é importante de se olhar para o próprio contexto, para o próprio ambiente, para que os participantes se empoderem, tenham poder e, e criem ou adaptem ou questionem essas formas de poder e as práticas sociais que estão ali.
As experiências são formadas não somente pelos episódios de ensino-aprendizagem no passado, mas também por um ambiente mais amplo, social, econômico e político, no qual os alunos ou as experiências cresceram. Dentro desse princípio da possibilidade, há um potencial para se alterar as práticas pedagógicas de maneiras não intencionais e não esperadas pelos, pelos elaboradores das políticas de ensino, por aqueles que escrevem o currículo e pelos produtores de material didático para esse ensino. Então, tem esse potencial para mudar a realidade dos alunos, que é diferente das expectativas desses outros atores aí, aqueles que fazem as políticas, que sejam públicas, que escrevem o currículo e também produzem os materiais didáticos. Alguns exemplos que o autor traz é no país da Sri Lanka. Então, alguns estudantes da etnia Tamil, através de comentários marginais e de gráficos, eles reinterpretam e reescrevem o conteúdo dos seus livros didáticos. Isso aconteceu. É uma experiência. Que foram escritos esses materiais didáticos por autores anglo-americanos. Então, chegou lá na escola, esses materiais didáticos que estão por todo o mundo, mas os estudantes não usaram como deveria ser usado, segundo os autores, mas eles reescreveram, redesenharam, reinterpretaram aquilo que estava lá. Outro exemplo que o autor traz é da África do Sul, que coloca a conversa de sala de aula como representando estilos consistentes com normas de interação, nos quais os professores e os estudantes são constituídos como um meio de evitar limitações opressivas e desvalorizadoras do apartheid, dos sistemas de apartheid educacional. Então, se muda a maneira como se conversava dentro dessa sala de aula para se evitar esse tipo de apartheid educacional dentro da sala de aula. Então, não se fala como se espera que fale como os produtores de políticas públicas educacionais esperam, como os livros didáticos dizem que deve se conversar. Não, se muda para evitar isso. Então, é uma maneira de mudar o status quo, de mudar essa situação de desigualdade social. Há várias instâncias quando raça, gênero, classe e outras variáveis diretamente ou indiretamente influenciam o conteúdo e o caráter daquilo que se fala ou se coloca dentro da sala de aula e também da interação. Então, os conteúdos, os diálogos, as leituras. Em muitas instâncias, essas variáveis influenciam o conteúdo dentro da sala de aula e como se trabalha. É importante pensar na identidade individual, porque cada aluno, lembrando, é diferente. E isso, dependendo de como o professor e os colegas lidam dentro da sala de aula, pode fazer uma manutenção dessas desigualdades sociais. Pensar também na manifestação da luta para preservar e proteger a identidade individual e coletiva que
quase sempre é diferente daquela que é retratada nos livros didáticos que vêm de fora. Então, tem que se pensar sobre isso, assim como foi manifestado naquele exemplo lá no Sri Lanka, que os alunos reescreveram o livro didático. Os professores de língua não podem esperar ter a esperança de satisfazer totalmente as suas obrigações pedagógicas, sem ao mesmo tempo satisfazer suas obrigações sociais. Então há uma preocupação social ali. Nesse princípio da possibilidade do pós-método, e aqui a gente pensa o pós-método que muitas vezes pode se confundir com o ecletismo. Então é só trazer um pouco de cada abordagem para dentro da sala de aula, uma abordagem comunicativa, por gêneros, por projetos, e daí juntar e está solucionado. Não, aqui se pensa nas obrigações sociais do professor, além das obrigações pedagógicas. Se o professor cumprir suas obrigações pedagógicas sem pensar nessas obrigações sociais, ele não estará, de certo modo, seguindo essa perspectiva do pós-método. E como é o aprendiz desse pós-método? Ele seria autônomo, em alguns sentidos. Então, academicamente, ele ia buscar aprender. Autônomo, então, sem tanta ajuda do professor, ou então, quando o professor não está por perto, ele vai buscar aprender mesmo assim. Autônomo também socialmente, não só academicamente. Então, ele deve buscar ou desenvolver a habilidade e a vontade de funcionar efetivamente como um membro cooperativo de uma comunidade de sala de aula. Então, ele tem que procurar ser cooperativo. Daí ele pensa socialmente ali naquele local e se espera que ele leve essa cooperação e seja autônomo socialmente fora da sala de aula. E também se pensa em uma autonomia libertadora, que se busca empoderar os estudantes a serem pensadores críticos. Então, se deve ajudar os aprendizes a reconhecer os impedimentos sociopolíticos para a realização de seu potencial humano completo. E também ao fornecer a esses aprendizes as ferramentas necessárias, as ferramentas intelectuais necessárias para superar esses impedimentos. Então, assim se busca promover essa autonomia desse aprendiz do pós-método. E o professor do pós-método também deve buscar ser autônomo. Em que sentido? Ele deve buscar ser competente e confiante em querer construir e implementar sua própria teoria da prática, e ele deve ser também responsivo às particularidades dos seus contextos educacionais e também ser receptivo às possibilidades das condições sociopolíticas. Então aqui a gente vê nesse professor aqueles princípios. Pensar no seu contexto, nas particularidades, tanto dele mesmo ou dela mesma como professor ou professora, quanto dos seus estudantes, e também ser receptivo a essas possibilidades de pensar as desigualdades sociais segundo as condições sociopolíticas e, de alguma maneira, tentar mudar. A autonomia é formada pelo conhecimento profissional e pessoal. E ela evolui através de canais formais e informais de experiência educacional. Então, não só fazendo cursos,
mas dentro da sala de aula mesmo ou em conversas com colegas. E ele evolui através do tempo, através de esforço determinado. Então, o professor, a professora vai buscar evoluir. Então, por esses canais, tanto formais quanto informais, fazendo cursos de formação de professores, cursos de formação continuada, buscando por si próprio materiais a respeito, tanto de língua, de educação, de pedagogia, de política, de sociedade. Então, deve-se buscar em conversas com colegas também. Considerações gerais sobre o pós-método e sobre os métodos que são o que gerou esses questionamentos que chegaram ao pós-método. Então, os métodos de ensino devem ser considerados um referencial a ser adaptado por parte do professor de acordo com a situação particular ou contexto em que está inserido. Dessa maneira, o professor estará utilizando abordagens e métodos que refletem seus princípios de forma mais precisa, o que diminuiria o abismo entre a teoria elaborada por estudiosos da linguística aplicada e a prática, vivenciada pelo professor em seu dia a dia. Então, vai se usar essas teorias, mas não como está escrito lá. Vai se refletir sobre isso e vai se observar o próprio contexto. A seleção dos encaminhamentos metodológicos mais adequados para o contexto em que o professor está inserido não pode acontecer de forma eclética e aleatória, sem reflexão. Então, deve-se observar o contexto e pensar, refletir sobre ele, para aí selecionar os encaminhamentos metodológicos. Para Kumaravadivelo, o ecletismo em sala de aula invariavelmente se transforma numa pedagogia assistemática, acrítica e sem princípios. Então, utilizar diferentes abordagens ou métodos dentro da sala de aula é o que ele chama de ecletismo, se for sem se pensar, sem ser crítico, sem ter princípios, sem se observar o contexto e as particularidades. Esse é a crítica a esse ecletismo. Mas tem que se pensar, levar em consideração os princípios que falei aqui. A escola é o lugar para refletir sobre teorias e concepções, fazendo uso crítico e consciente do que julgar adequado. Então, mas sistematicamente, com reflexão e levando em conta aqueles princípios. E é isso que eu tenho para dizer hoje sobre o pós-método. Espero que você leve para a sua formação ou para a sua sala de aula como professor. E também como aluno você pode pensar sobre essas questões e ser crítico e fazer questionamentos. Por enquanto é isso. Até a próxima.